nós! Estamos aqui no Teca Conecta Empreende, mais um episódio do nosso podcast que tem um molho. Que você chega aqui, sabe que tá na Bahia, que o sotaque é baiano. Hoje eu tô aqui com duas maravilhosas, duas profissionais distintíssimas do Clube Teca Conecta. São minhas parceiras, com quem eu faço muito network, converso muito e quero apresentá-las para a gente poder começar esse bate-papo. Eu estou aqui hoje com Carol Mendes, que é a nossa advogada especialista na área de saúde. Então, Carol aí toma conta dos nossos planos de saúde, né? Fica de olho nos aumentos, né? E ela é totalmente voltada aí para a questão da saúde, né, do consumidor. E a gente está com Michele Pinheiro, que é também minha parceira, é contadora, e ela empreende, é uma empresária de sucesso com a Expandir. Trabalha aí com a contabilidade de forma estratégica. Então, vai muito além, né? Depois a gente vai saber mais dela também, porque ela virá aqui outras vezes. Mas vamos lá, meninas. Boa tarde, sejam bem-vindas ao Teca Conecta Empreende. E eu quero saber de vocês, vamos começar esse negócio aí, sabendo de como vocês duas se entrelaçam, né? Como é que entrelaça aí o relacionamento da contabilidade e da advocacia, né? Na área de saúde, que a gente está aqui bem voltada para essa área. Então, os médicos que trabalham como profissionais liberais ou que têm as suas clínicas, né? Como é que eles vão entender a possibilidade de estar ali errando. Então, quais são, em primeiro lugar, os maiores erros que eles cometem, né? Dentro dessa área? Fiquem livres para começar, quem quiser. Boa tarde, né? Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui, estar tendo essa oportunidade de falar, de estar com Michele, que é maravilhosa, contadora maravilhosa, também advogada, é bom saber. Mesmo? Então ela tem a expertise também da área, então imagina, ter a contadora advogada é bom demais. É demais, né? É um diferencial, né? E hoje, assim, a gente veio conversando, a gente já vinha tentando maturar assim, as ideias que seriam interessantes para a gente trazer para a discussão que envolve pontos muito próximos entre a advocacia e também a parte de contabilidade, para a gente trazer para os profissionais de saúde pontos que são importantes, como orientações mesmo, dicas e sugestões para que eles fiquem ligados e atentos para evitar cair nas armadilhas aí, que é muito comum no dia a dia, não é? Isso, com certeza. É um prazer estar aqui com você nesse momento, de novo, com sempre. Carolina. E assim, o que a gente tem que pensar é que o empresário ele precisa estar conectado com os profissionais certos para o seu negócio. Né? Então, quando a gente fala de profissionais de saúde, a gente precisa ter pessoas especialistas para cuidar dos detalhes do negócio. A contabilidade especializada na área médica tem um know-how de explicar detalhes, tem particularidades diferentes para como o médico quer atuar. Então, se ele quer atuar de forma autônoma, se ele quer atuar com uma pessoa jurídica, qual é o tipo de constituição da sua pessoa jurídica. Então, tudo isso faz diferença, qual a melhor tributação para ele, qual o tamanho que vai ter o negócio dele. Então, ele precisa conhecer isso. Também está pautado com a advocacia consultiva na área de saúde especializada, onde vai trazer mais segurança entre os sócios, entre o médico e o paciente. Então, entre todo mundo que vai estar se relacionando. Então, por isso que a gente precisa ser especialista no assunto, trazer para a realidade dos profissionais médicos conhecimento e segurança nesse assunto. Sim, e acompanhar, ele precisa, na verdade, acompanhar, né? Porque eu não sei, assim, não conheço, mas nunca acompanhei isso. Mas, assim, às vezes ele começa como médico, eu tô aqui atendendo, sou eu sozinho, um médico. E, de repente, a coisa vai crescendo, aí vem um colega e quer... Não, vamos fazer uma clínica, um consultório. Eu sei porque eu tenho, né, amigas também da área de odontologia, então elas duas atendem juntas, dividem o consultório. Então, né, aí a coisa vai crescendo. Então, ele precisa acompanhar, na verdade, né, esse crescimento para entender. Primeiro, tá dentro da lei, né, não cometer erros, né, e depois aquele erro virar uma bola de neve, né, e comer aí o que ele chamaria de lucro, vamos dizer assim. Mas também, né, acompanhar mesmo o processo de crescimento, de ter segurança, né? Segurança, é porque hoje é um grande problema em todas as universidades que nós não somos formados para gerir.
Então, nós somos criados para ser profissionais. Exato. Né? Então, quem estuda Excelente. medicina aprende a ser médico. Né? Mas e como é que eu vou cuidar do meu patrimônio? Isso nenhuma graduação ensina. Então, o médico ele chega para abrir seu consultório, o profissional de saúde, o dentista, para poder abrir um consultório sem conhecer nada, sem saber nada. Muitas vezes começa como pessoa física. E aí já vai criando ali o seu nome, o seu know-how no negócio, vai expandindo o seu negócio sem ter segurança, nem contábil, nem jurídica. Exato. Então, o objetivo é justamente trazer isso à tona e deixar isso como um alerta para os profissionais da área de saúde. E é muito Sim. comum que esses profissionais de saúde, eles normalmente, o que é que a gente vê na prática? É que eles começam o seu atuar profissional normalmente se vinculando a outras instituições de saúde. Então, começa com aquele estágio, depois do estágio, começa ali com a residência, depois vai com a pós-graduação, e aí se vinculando normalmente profissionalmente a uma outra clínica já estruturada, a um hospital já estruturado. E quando ele vai ganhando essa força interna, ou quando ele já tem, né, uma estrutura que permita que ele monte o seu negócio, aí vem essa questão do negócio. E que essa questão de falar de o seu negócio é tão complicado para a advocacia, por exemplo, quanto para a área medicina, de saúde. É. Porque Perfeito. até hoje tem esse estigma, assim, aqui pra gente ainda tem o estigma de que, por exemplo, assim como o profissional de saúde, o advogado tem aquilo que a Constituição coloca como a sua função social. E dentro disso, vem todo o estigma de dizer que não é um negócio, que eu tenho ali por trás cuidar do Dever bem-estar social, da pessoa, é o médico Sim, que tem, sim. ou o dentista, ou o enfermeiro, tem a obrigação de cuidar ali do ser humano. Só que, na realidade, o que acontece no dia a dia é que você tem um negócio para gerir. Exato. Seja como profissional liberal, Sim. seja como uma pessoa que institui ali um CNPJ. E Sim. aí a gente veio discutir isso. Bora discutir para trazer para esse pessoal qual que é a vantagem, o que é importante trazer de constituição desse CNPJ, como se relacionar com outros profissionais com esse CNPJ. Sim, porque aí envolve não só o cliente, mas fornecedores, né? Compra de material. E de porção de fato, o coisas. consumidor mesmo, até porque hoje em dia também tem a questão, aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado da judicialização, que é o que traz muito receio aos profissionais de saúde. Desse nível de, por que está tendo esse boom de judicialização? Porque em paralelo ao boom de judicialização, está tendo um boom de profissionais na área de saúde fornecendo serviço. Sim. E são serviços que mexem, hoje em dia, aqui especialmente no Brasil, essencialmente com estética. Então, muito A com estética cresceu muito e desordenadamente, assim, desorganizado, né? Os conselhos, muitos estão ainda, digamos assim, regulamentando, né? Regulamentando, Pois porque... é, já atua e é totalmente desregularizado. Porque, por exemplo, o Conselho Regional, o de Medicina, ele não permite que médicos apliquem algumas substâncias. O médico, que teria um conhecimento muito maior, por exemplo, do que um enfermeiro, do que um biólogo, que alguns até podem, do que um dentista. Sim. Então, existe esse tipo de regulamentação interna que ainda não aconteceu. Né? Só que, e voltando para aqui, para a fala de Carolina, ela fala que o profissional ele pode atuar como autônomo. Só que o autônomo ele também tem suas obrigações. E é isso Claro. que muitas vezes os médicos negligenciam. Eu posso escolher não ter um CNPJ. Eu posso escolher atuar como pessoa física. O que é que isso vai me trazer? É uma boa pergunta. O que é que isso traz? Primeiro, um custo maior. Sim. Um custo tributário maior. Sim. Isso não é uma boa escolha quando você começa a ganhar dinheiro. Né? Contabilmente, a gente diz, até R$ 6.500 por mês de receita, você pode permanecer na pessoa física, fazendo as obrigações que têm que ser feitas. Então, você tem que fazer o livro caixa, você tem que contribuir com a previdência social, né? Porque muitas pessoas esquecem que a gente precisa contribuir com a previdência social, mesmo sendo autônomo. Se eu estou oferindo renda, eu tenho que contribuir. Claro. Vou ter que apurar o meu imposto de renda mensal. Então, isso são obrigações do autônomo. Né? Então, até R$ 6.500 até vale a pena.
Ultrapassando isso por mês, o médico que escolhe ficar como pessoa física, Ele já não tá legal. ele está perdendo dinheiro. É. Né? Ele já não está tendo uma assessoria inteligente. Ou né? seja, todos, porque... Vamos lá, quase. né? Isso. Então, começa por aí. Né? Então, o autônomo, ele pode ser autônomo, não tem nenhum tipo de problema, mas ele precisa ter este acompanhamento real. Né? A gente acha que o imposto de renda ele só é feito uma vez no ano, mas ali é uma declaração de ajuste anual. Então, eu tenho o ano inteiro O ano inteiro você tem que andar ali dentro da... para fazer o meu acompanhamento. tem que ir fazendo direitinho. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado de novo e dizer assim, aí um profissional desse é autônomo, sem um CNPJ, comete um erro. Aí eu vou, antes de falar até desse erro dele, eu vou falar de qualquer outro profissional. A gente acha que precisa desmistificar os erros na vida. Porque se a gente fosse perfeito, acho que não estaríamos aqui na experiência de vida. Estamos aqui para errar e aprender. Errar e aprender. Então, assim, na área de saúde, quando a gente fala de erro, as pessoas ficam ainda mais receosas, temerosas, mas é o que acontece demais. Então, bora pensar o seguinte: o problema do erro não é somente o erro, porque tem erros que vão acontecer. Agora, é como você lidar com o erro. Tem erros que são evitáveis, tem erros que a gente, às vezes, não consegue evitar, isso é um fato. E tem outros que são erros consequentes dos procedimentos, inclusive. Né? Não vou trazer os nomes tão técnicos agora, não, mas existem tipos de erros na nossa vida e também na vida profissional. E na área de saúde também. Não o erro na área de saúde, ele pode levar à morte. Então, por isso que a gente sente que é um peso maior o erro na área de saúde. Ou um dano físico, às vezes irreparável. Irreparável. Isso. Então, ele causa realmente mais temor. Não é para menos, com certeza. Mas precisa ser feito. Mas precisa ser o quê? Avaliado e precisa lidar com ele. Você não falando dele como se fosse um tabu é muito pior. Então, assim, vamos avaliar. Olha, os erros, eles existem. E eu, enquanto profissional autônomo, enquanto profissional autônomo, ele tendo que responder por um erro, ele responde com o patrimônio pessoal dele. E aí é complicado. E aí é muito complicado. E aí foi onde eu queria aproveitar aquela deixa e dizer assim, é claro que você constituindo o CNPJ, não é que... Bora distinguir as coisas. Eu não vou responder, digamos assim, o profissional que é acionado, profissional de saúde que ele é acionado judicialmente, não é que ele não vai responder pessoalmente pelo erro dele. Digamos que ele foi condenado, ele vai ter que responder pessoalmente. Mas se ele está associado a uma empresa, a um CNPJ, e que aí vem nesse contrato, nesse acordo de sócios, tem lá descrito tudo o que vai acontecer conforme as circunstâncias que são possíveis do negócio, sim, ele vai estar protegido. Agora, por que Carolina diz isso? Porque quando você constitui um CNPJ, você está constituindo uma nova personalidade jurídica. Então, ter um CNPJ é ter mais uma pessoa. Deixa de ser pessoa física para ser pessoa jurídica. Sim. Essa pessoa tem que ser cuidada como pessoa independente. Ela não é mais o médico. Ela é outra personalidade. Tem outra constituição, outro nascimento. Vezes, o erro também pode não ter sido o médico especificamente, pode ter sido da equipe. Sim, ou né, da clínica. Então, enquanto pessoa jurídica... O técnico pode errar, o enfermeiro isso, que compõe a equipe pode errar, o fisioterapeuta que dá na equipe, o dentista, enfim. O profissional, por isso que eu digo assim, hoje em dia a gente está já na área da saúde, do direito, a gente já está desmistificando essa terminologia de erro médico, porque ficou muito forte. Sim. E ela fica sempre associada ao profissional médico. Mas quem comete erro na saúde é o profissional de saúde. Sim. É aquele profissional que atua na área da saúde. Ele pode ser fisioterapeuta, dentista, educador físico. Pode ser um técnico. Um técnico da saúde. Técnico de enfermagem. Enfim, o profissional que trabalha na área da saúde, ele é suscetível a cometer erro. Isso é inegável. Isso. E juridicamente, as mesmas referências que a gente utiliza para o erro médico é para o erro dos outros profissionais. Negligência, imprudência e imperícia. São esses três aí babadeiros. Exatamente. As referências para esse tipo de identificação de erro é para todos os profissionais. Então, hoje em dia, a gente já está utilizando mais recentemente essa terminologia de erro na área da saúde. Então, uma clínica,
em que você tem ali diversas especialidades sendo ofertadas, que foi aquela discussão que estava fazendo. Então, assim, você tem dermatologia, você tem ginecologia, você tem fisioterapia, você tem um universo. Um profissional desse é acionado, o dermatologista. Aplicou um botox ou botou uma substância ali, que o paciente disse assim, não, eu não queria essa substância, não foi isso que eu acordei com você. Aí ele é acionado. Aí vamos sempre à condição de ele é condenado. Como é que a clínica Se posiciona em relação- internamente. Porque no processo judicial, o que é comum acontecer? Normalmente o consumidor ele vai acionar o profissional que ele lidou diretamente e a clínica vinculada. A gente está falando aqui de clínicas. E clínica vinculada. Então os dois Sim. vão lá para o polo passivo. Os dois vão ser réus na ação. E vamos considerar a situação de condenação. A condenação solidária. Vou colocar solidária. Os dois respondem igualmente. Então eu tenho ali uma condenação que já é da clínica e eu tenho do profissional que faz parte da clínica. Aí a nossa discussão aqui... A nossa discussão aqui, como é que fica essa tratativa entre sócios, dessa responsabilização financeira patrimonial, que a clínica foi condenada, como é que a clínica e o profissional pode se proteger foi também disso? Como é? Pois é, aí a gente está falando de erro, mas como é que a gente então se protege dos erros? Como né? é que a gente se protege dos erros? Né? Juridicamente, eu acho que a gente tem diversas ferramentas para se proteger dos erros. Né? Contabilmente, como é que a gente vai lá para o financeiro e tratar disso? É no acordo. É no acordo de sócios. Contabilmente, a partir do momento em que a clínica é acionada, a gente precisa fazer uma contingência desse recurso. A primeira ação contábil financeira é fazer uma contingência dessa possibilidade de perda. Então, se eu estou sendo acionada judicialmente, eu tenho uma possibilidade de perder 100 mil reais, eu já vou ter que fazer esta reserva. Era isso que quer dizer. Isso está antes de qualquer coisa. Isso, né? isso chama reserva de contingência. Exato. Então, eu tenho esse problema, eu já vou guardar, já vou separar esse dinheiro. É a primeira ação. Né? Agora, entre os sócios, como é que isso vai ficar acordado entre eles? Se a gente trabalha com uma sociedade que tem diversos tipos de profissionais de saúde, qual vai ser o nível de responsabilidade de cada um dentro da sociedade? Como é que cada um vai responder? Isso, a contabilidade, ela não vai dar uma resposta objetiva. Isso precisa existir um acordo. E aí entra o papel jurídico. Por isso que o trabalho conjunto faz toda a diferença para os profissionais de saúde. Porque você vê que se ela fala de contingência, que é de uma reserva financeira, mas além da contingência, tem a questão do seguro. Hoje em dia é muito comum você ter seguro de responsabilidade profissional, que inclusive o profissional autônomo pode ter também. Pode. Sim, Tanto o profissional autônomo é uma forma pode do autônomo ter, se salvaguardar. quanto também. Eu digo isso porque às vezes a gente está discutindo às vezes muito de médico e certamente a gente sabe que médico ele já tem um valor, digamos assim, de percepção de mercado muito maior do que outros profissionais da saúde. Então, fisioterapeuta, um nutricionista, um dentista e tantos outros, né? Então, vamos pensar que esses outros profissionais menores, eles, além de ter esse cuidado de fazer uma reserva financeira para esse tipo de situação de imprevisto, que ele não pode negligenciar, ele não pode desconsiderar que isso possa vir a existir, né? Ele pode também se vincular a um seguro de responsabilidade civil e penal também, porque a gente aí nem falou dos tipos de responsabilização, que só para dar uma palhinha a gente tem 3. Quais são? Civil, penal e administrativa. Que pode entrar os 3, pode, de repente. Pode. No mesmo E qual é a babado. administrativa? É aquela vinculada ao seu conselho. Então, o profissional que, a depender do tipo de erro que ele comete, ele também pode responder no seu conselho. E aí é um processo administrativo que ele vai acarretar em outras consequências aí. Inclusive, pode acarretar a suspensão do seu registro.
a depender do nível do erro. Exatamente. Verdade, gente. A cassação. Seríssimo. A cassação do seu É. registro, Mas aí são erros que aí eu diria assim, mais graves. graves, né? Mais uma advertência também. Mas eu vou Mas te qual é a dizer, consequência de você ter que responder um erro administrativo? É o custo, bebê. é o custo. Né? E eu vou te É falar o custo que os de pequenos, eu você não ter vejo um ninguém advogado fazer. do seu lado. E um advogado para lhe acompanhar nisso. Você tem que pensar se vai estar sozinho. E olha, acontece demais. O que acontece? O profissional de saúde, quando ele está respondendo num processo ético-disciplinar, ele sabe a técnica dele. Então, ele sabe, em tese, se defender Sim, mas Do ele que ele fez. do que ele fez. Mas a estrutura jurídica, ele desconhece, ele negligencia. Negligencia. Não preciso de advogado, não, porque inclusive ele tem que orientar o advogado, Gente. porque ele tem que explicar ao advogado, só que isso é uma Isso não parte entra da na minha defesa dele. cabeça, a pessoa ser indiciada por qualquer coisa, nem que seja administrativo, e a pessoa dizer, não preciso de advogado. Tem Na demais. minha cabeça não Na entra. área de saúde? A primeira coisa que eu penso é que eu preciso de um advogado. O que acontece também é que a norma de cada conselho é diferente. Ai, Então, Processo o é advogado diferente. precisa Exatamente por conhecer a isso. norma de cada Por conselho. isso que quando o Carol me procurou, né, a gente se conhece há muito tempo, né, assim, desde que o clube era Clube Pinguinho, a gente se conheceu e eu falei, gente, é muito específica ela, né, e hoje, assim, sei lá, 10 anos depois, nem sei quanto tempo depois, né, que a gente se encontrou, por aí, uns Que 10 isso, anos. amigo? Não acontece Né, porque, né, esse tempo todo a gente tá tudo novinha. Então é isso. Então, mas assim, hoje eu vejo, né, que ela é visionária, na verdade. Assim, ela já estava ali em outro lugar dizendo isso vai ser muito específico e vai ser necessário, porque ninguém ainda estava pensando nessa especialidade de saúde, né? E é uma área vasta. Você está vendo que, né, tem aí, ela está falando aqui, enquanto ela está falando, eu estou pensando em pessoas, por exemplo, que eu conheço, né, nessas minhas andanças, que eu falo assim, fulana, fisioterapeuta, tem até uma rede boa, porque ela criou o CNPJ, ela tem outras fisioterapeutas que trabalham, mas eu não vejo esse nível de profissionalismo, de ter um seguro, ou de ter o caixa, né, do erro ali, de você estar... E é uma pessoa que trabalha com parto. Eu aqui, você falando, e eu aqui pensando nessa Sim, pessoa, sim. entendeu? Porque assim, não vejo, sabe? Eu vejo assim, tudo muito misturado, vida pessoal com profissional, mesmo tendo CNPJ, entendeu? Eu sei que ela Isso é tem. comum dos empresários, né? Muito comum dos empresários. Um grande erro também, que você trouxe aqui, a questão da fisioterapia em específico, os planos de saúde, eles estão bem de olho nas clínicas de fisioterapia. Muito, demais. muito. A auditoria lá, antes que era anual, hoje está sendo semestral. Porque as fisioterapias, as clínicas de fisioterapias, elas cresceram muito no Brasil inteiro. Eu não estou falando só de Salvador, mas o Nordeste foi onde mais isso aconteceu, né? Elas pediam os reembolsos, né? E não eram reembolsos de fisioterapias reais, mas sim de tratamentos estéticos. Olha isso, Que babado. viu? Esse detalhe aqui que Michele trouxe é confusão mesmo. Viu? E aqui na Bahia a gente Tem sai bastante. na frente, né? A gente sai na frente. A gente sai na Oh, frente. meu Deus do céu, pensei que era o Rio. Não, o maior número de pedidos de reembolso está saindo daqui. Agora, eu ficava um pouco indignada, eu confesso. Assim, eu que me considero uma pessoa eticamente, né? Não ia jamais fazer isso, nem nunca passou na minha cabeça usar uma coisa estética e pedir um reembolso. Não me passou isso, mas eu ficava indignada um pouco antigamente, porque não aceitava plano de saúde em fisioterapia. E aí passou a aceitar. E agora, recentemente, eu tive um problema de coluna. Não, eu tive um problema de coluna e usei o plano de saúde, né, para fazer a fisioterapia, e achei aquilo o máximo, mas nem passar na minha cabeça que existe essa possibilidade de pedir uma coisa estética. E um outro segmento também, que aí já é medicina, quer dizer, é medicina e psicologia, né? São as clínicas, que hoje atendem tanto psiquiatria, que aí é a área de medicina, como psicologia, psicólogos através de plano de saúde também, que era uma coisa que não tinha. Mas isso aí Isso são foi regulamentações recentes, né? E o plano limita a quantidade Isso, anuais. agora não está limitando mais. Pelo menos o meu não está limitando mais. Agora, mas eu passei por isso. Deles limitarem. É Era regulamentação uma por semana. também recente. E a bem da verdade é aquela coisa. Na prática é uma coisa, a norma é outra. Sim. Então, é uma coisa que se chama atenção, né? Porque, por exemplo, tem essa coisa de psicologia,
tá no boom do TEA, do TDAH. Sim. E aí o pessoal fica assim, vai fazer psicologia, terapia com psicólogo, vai fazer terapia ocupacional, que muitas vezes o plano entende que é já a terapia do psicólogo. Ainda vem o psicopedagogo, que eles criam outro tipo de restrição. Então, assim, E assim, um adendozinho rápido, só pra gente só dar uma pimentada, é que esse boom recente de planos de saúde estarem sendo utilizados para desvirtuados, né? Para para procedimentos estéticos. Quem é que está fazendo isso? É o grupo de faixa etária, não vou colocar jovem não, adulto. Adulto. Vamos pensar assim. Aí o boom de TEA e TDAH é para o jovem. Isso. É da faixa etária jovem. Os planos até então tinham a programação de ter maior despesa na faixa etária de idoso. Verdade. E agora era uma pirâmide. E agora todo mundo. E agora tá todo mundo, tá largando assim, ó. Que babado. Nunca Deixou que eu tinha de ser pensado pirâmide. nisso. Deixou de ser pirâmide. Então isso tá. Aqui mesmo, recente, por exemplo, as últimas contratações que estão sendo feitas pelos planos de saúde, eles já estão modificando a questão da fisioterapia para colocar coparticipação para terapias. Isso. O que antes era um benefício para o consumidor, que era para dar, agora está em regime de coparticipação. Então, assim, acaba que a gente sai muito prejudicado em função da exceção. É uma exceção de... essa exceção caso milhão. Caso 1000. Do tipo, tem acontecido tanto que a exceção é tratada como regra. Sim, e aí verdade. a gente acaba no prejuízo. E as clínicas, elas precisam se reinventar nesse momento também, né? Porque o plano de saúde está cortando tanto, que o tratamento particular está sendo muito mais valoroso do que os tratamentos via plano de saúde. Que antes era uma benesse para a gente pagava um plano, podia ser atendido em diversas clínicas. Hoje não, hoje a gente tem uma restrição de atendimento. Os médicos já não querem mais atender pelo plano de saúde, porque o plano de saúde paga muito pouco. Né? Exato. E ficamos... E os planos estão criando as suas próprias redes individuais. E como essa coisa do plano assim, com a contabilidade? Tem alguma coisa a ver? Por exemplo, ele paga pouco, aí a consulta, como é que divide isso? Você fala para a clínica, né? Porque Cada assim, são clínica vai ter uma conveniadas, regra. né? Elas são conveniadas. São acordos entre eles. Funciona assim. A clínica, ela tem um acordo com o plano, né? Vai ter a sua tabela. A consulta eu vou receber tanto, o procedimento eu vou receber tanto. Ela vai criar no final, num determinado período de corte, né? Que não necessariamente é no final do mês. Pode ser a cada 15 dias, a cada 10 dias, a depender do seu acordo com o plano. Vai criar um faturamento único, vai mandar para o plano de saúde. Ali vão ter todas as fichas dos pacientes que foram atendidos, toda a evolução daquele paciente. E o plano de saúde vai te pagar uma fatura. Você vai emitir sua nota e o plano vai te pagar uma fatura. Esse é o comum dos planos. Né? Então, você faz dessa forma. Existe um faturamento em períodos acordados. E aí, quais são as questões aí que envolvem consumidores e as clínicas? Quando um plano chega e diz assim, não, esse procedimento desse cliente aqui não tem cobertura, não vou pagar. Ele glosa. O nome é glosa. Meu Deus, tem até um nome para isso. Tem um nome para isso. Ele glosa aquele valor. Aí o que acontece? O que a clínica faz? A clínica precisa contrata um advogado. reapresentar os documentos. Deveria. A clínica precisa reapresentar os documentos daquele paciente, explicar, porque quando ele glosa, ele justifica. Né? Procedimento não aceito pelo rol da ANS, um exemplo. Então, a clínica vai ter que apresentar o porquê aquele procedimento precisa ser aceito. Se o plano não aceitar, o plano não paga. Não paga. Que babado, nunca que eu sabia disso. O plano gente, não tanta paga. coisa que tá embaixo do E aí, tapete. o que a gente não acontece sabe. muitas vezes? A clínica vai procurar quem para pagar? Porque ela não vai ficar no prejuízo, o serviço foi prestado. Ela vai procurar o consumidor. Ela vai repassar para a base mais fácil. Porque, sabe aquele procedimento que você fez aqui? Aí, por outro lado, o consumidor tá ali pensando assim, você me atendeu pelo plano. Mas aí quem vai botar na justiça é o consumidor. É o consumidor que então vai atrás do plano de saúde. Né? Pois é, aí é que tá. Agora, bora pensar um pouquinho, vamos lá. Se eu tenho uma clínica, eu recebo um paciente através de um plano de saúde X. Sim. E eu faço diversos procedimentos com aquele paciente. Chega no momento da fatura, um procedimento desse paciente é glosado.
Será que é interessante, bora pensar assim, para eu, quanto clínica, acionar esse consumidor, exigir dele o pagamento, colocar esse PC Serasa, ficar colocando ele em empresa para ficar recuperando crédito? Ou eu deveria acionar o plano de saúde? Isso é Porque uma observe, questão, bora né? pensar, aí vamos pensar. O que comumente tem acontecido são, aí vou colocar rapidinho só clínicas e hospitais. Tá. As clínicas e hospitais entram em contato com os pacientes, muitas vezes um ano depois do procedimento depois. já feito. Ai, gente, Sim. pelo amor de Sim, Deus. sim, Sim. um ano, Sério um ano e isso? meio, Seríssimo. 2 anos depois. E É não porque, são na verdade, pequenas eu vou- redes. Eu vou pontuar o seguinte, dentro da minha cabeça. Um hospital, uma clínica grande, ela fazer isso, desculpa o termo, mas é que ela tá um pouco se lixando, né? Tipo, se ela Não vai é. perder aquele cliente ou se... Não é. Não Aí é. vem a parte interna. Observe. É, vai contábil, me conte aí. O plano ele não paga de imediato quando você envia a fatura. Entendi. Tem O ali plano uma vai pagar conferência, 30, 60, 90 dias. Então você vai ter o tempo de recebimento do plano. Aí o plano glosou. Você questionou. Nisso o tempo vai passando. E nisso o tempo vai passando. Então, muitas vezes, 6, 7, 8, 9 meses depois, é que você vai chegar para o paciente e dizer, olha, paciente, do seu tratamento, o plano cobriu isso, mas isso aqui não cobriu, você está me devendo. É isso, mas é aquela, aí tem até essa discussão agora no São João, lembra? Dentro do nosso grupo lá do clube. A gente vai deixar passar R$5? Até quanto a gente vai deixar passar, né? Porque é isso, porque um grande hospital, se for sem conto, eu não sei se valeria a pena para ele, entendeu? Mas se Mas fosse e o em conta pequeno? de cada paciente. Não, de cada paciente aí já Você entendeu babado. que faz isso, diferença? Por isso Mas que e ele o diz, é o pequeno, né? volume. É isso, e o É o pequeno? Pois e o é, mesmo pro pequeno? pequeno, porque o que é 100 Como é reais o para um pequeno? grande, o que é 100 reais para um É, pequeno? 100 reais de pequeno é muito mais do que 100 É reais para um isso, grande. exato. É. Então o pequeno é que Porque se o dá grande mal tem a aí. questão do volume, o pequeno tem a questão do impacto que para ele é maior. É. Então, muitas vezes, essas diferenças, o próprio consumidor ele vai questionar até juridicamente com o plano e com a clínica. É Aí ele porque- aciona logo Os dois. É. Eu também ia fazer isso. Se eu Mas tivesse já nesse que eu lugar tenho- como Já que eu tenho consumidor, que gente, debater, Não, eu debato logo com os Agora dois você polos. pega- traz todo mundo para discussão. Agora imagine que se eu faço, aí eu sempre trago essa reflexão, porque assim, eu acho que é importante utilizar esse momento aqui para a gente despertar para as clínicas a necessidade desse acompanhamento jurídico, porque muitas vezes pensa o seguinte, imagine que é uma clínica que eu frequento regularmente, que eu continuo fazendo procedimentos, que teve problema, pode ter tido problema com um procedimento, mas e os outros todos que eu faço? E todo o acompanhamento que é feito. Então, será que, a depender, obviamente, isso tem que ser analisado pela clínica. A depender da circunstância, não é interessante eu ter o meu jurídico Sim. e eu acionar na justiça esse plano de saúde para que ele me pague, ao invés de eu chegar para o meu cliente, que é meu consumidor, que é meu paciente, isso, eu acho que e devia acionar, ser- porque depois que eu tenho esse desgaste, você Lógico, acha que eu vai não querer vou voltar mais e na continuar clínica. fazendo? Não. vou. Não, mas isso requer isso. também um trabalho de organização interna da clínica. Mas né? é Como disso que a são gente tá nossas trazendo, né, normas Beth? e É isso que a procedimentos gente tá internos. Exato. Mas olha só, meninas, eu vou agora pedir para vocês. Bom, estamos aqui com essa Tem discussão. muita coisa aqui. Nosso Tem. roteirinho ainda não chegou na metade. E já acabou nosso E a gente já tempo. Já acabou, acabou. já acabou nosso Quase. tempo. É, a gente Pra fala você demais, ver como é que Carolina. voa. Não, mas hoje foi. Mas foi bom, hein? Mas eu achei que hoje ela tá comportada. Ela tá ótima, comportadíssima. Hoje eu tô contida, hein? Não, e trazendo realmente questões que, assim, dentro dessa área de conhecimento que é dela e sua, tem que trazer, né? Porque a gente, como consumidor, tá aqui, a gente está falando para outros empresários, então, de repente, a gente está falando aqui para pequenos profissionais que estão nesse momento de dar esses outros passos, né? E aí ficam, ai meu Deus, mas é aquela coisa, eu vou virar uma clínica grande e vou passar por isso, ou fico aqui no meu, né, no meu CNPJ um pouquinho maior, né, ganhando o meu, e fazendo o meu trabalho e, né, então assim, agora eu quero dicas, né, justamente para essas pessoas que estão nesse lugar de cresço, não cresço, saio daqui, não saio dali, né, quero dar um outro passo, como é que eu faço de forma segura, como é que eu estou aqui, né, assegurado com o meu CNPJ, o contrato de assessoria jurídica, porque às vezes o pequeno, ele também fica assim, poxa, mas se eu contratar uma assessoria jurídica, será que eu tenho dinheiro para pagar uma assessoria jurídica? Será que eu tenho dinheiro para
contratar uma assessoria contábil, porque uma coisa é você pontualmente contratar um contador, ou a empresa tem um contador, porque toda empresa precisa de um contador, né, gente? Bora combinar que não dá para você fazer uma empresa, a não ser que seja MEI, mesmo assim o MEI precisa, né, do contador, mesmo que menos, mas ele precisa, né, menos vezes durante o ano, mas ele precisa, né, mas assim, uma empresa que crescer um pouquinho mais, ela precisa ter um contador fixo, alguém que dê essa, mas assim, que dicas a gente pode dar para essas pessoas que estão nesse lugar que vou investir, quero crescer? A dica maior é tenha profissionais qualificados ao seu lado. Precisa. Você não tenha medo com aquele contrato mensal, né? Mas pelo menos saiba quem você recorrer na hora do sufoco. Na hora do sufoco. Não, e também assim, organize sua empresa. Ah, eu não quero pagar o advogado mais caro, mas eu quero ter um planejamento interno organizado. Faça um serviço pontual. Sim, uma vez no ano. Coloque isso no papel. Né? Diga, bote para fora o que é a sua intenção com o seu negócio. Exato. Sim. Normatize o seu dia a dia. É que você paga uma consulta. Agora, aí vamos lá, né? A gente não paga uma consulta quando a gente quer saber a opinião sobre a nossa saúde. Sim, a gente não e vai já lá faz e isso paga. no ano? Exata. Por que não, a empresa Vá não pro profissional. faz, né? Isso, procure um profissional. O jurídico chega lá pro advogado que você sabe que atua na área, que você sabe que vai ter as respostas para te dar. E vai assim, olha, eu quero fazer uma consulta aqui sobre uma situação X. Você vai pagar aquela consulta, você vai ter ali um parecer, Não, você então vai ter isso uma que resposta. Michele tá falando, né? Tipo, uma vez no ano, contrata uma consultoria jurídica, né? Não tem gente empresa que contrata, por exemplo, auditoria, né? Uma vez no ano tem uma auditoria na empresa. Então, uma vez no ano, ou se não for uma vez no ano, mas que seja, sei lá, a empresa cresceu um pouco mais, preciso agora, porque se eu cresço, cresce também os problemas, né, gente? Cresce o problema, a empresa, né, cresce e ali vão surgindo outras coisas que antes não tinham. Então, cada vez que a empresa cresce um pouco mais, é o momento de você ter esse profissional. Com certeza. Olha, Essa dica é boa. juridicamente, eu vou te dizer, na área da saúde, do que de todas de colegas, situações, dos ambientes, de tudo que eu conheço, eu lhe digo uma coisa. Se tem uma coisa que você deve considerar, é o seu relacionamento com o seu paciente. Aquela história, aquele brocado antigo que diz o combinado não sai caro. Mas sabe qual é a questão disso, do combinado não sai caro? É porque a gente tem hoje em dia acontecendo tanta coisa, eu vou colocar assim, estranha. Estamos tendo comportamentos de profissionais de uma forma tão estranhos que o maior estranhamento que acontece é na comunicação. Porque se você senta com o seu profissional da saúde e sabe qual é o procedimento que vai ser feito, quais são as possíveis consequências daquele procedimento que vai ser feita. Você participa o seu paciente daquilo dali e dá a ele o direito de escolher se submeter aquilo ali ou não de uma forma consciente. Essa, para mim, por que eu digo isso? Porque juridicamente eu poderia chegar e estimular ali uma condição ainda um pouco mais temerária, talvez, em dizer assim: tenha para tudo termo de consentimento livre e esclarecido. Só que melhor do que o termo é o seu cliente, o seu paciente saber. Porque ele não se sente enganado, ele se sente participando da coisa. Isso fala de relação, relação. Né? E aí, essa de relação eu entendo, viu? De relação eu entendo, porque realmente essa comunicação e essa clareza, não sei se é essa palavra, mas assim, né, a regra do jogo antes do jogo começar. Sim. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Agora é claro Que quando você tem uma estrutura já razoável, uma clínica, você já reiteradamente desenvolve aquele serviço. De uma certa forma, esses profissionais já sabem os caminhos das pedras, já sabem onde estão os problemas. Ter um contrato. Não, tem que ter. Tem que ter. Não, tem que ter. Não tem muitos, não tem. Mas tem que ter. Não tá errado. ter um dos erros contrato. É um grande erro. Ter um contrato Mesmo havendo a relação, tem que haver o termo de consentimento. Claro. Porque o direito, ele é legal. Mas assim, as duas
Precisam dicas, caminhar, né, que você está falando. E um outro detalhe. Uma, de você se cercar desses profissionais, né, de você ter ali. E essa outra dica, né, da comunicação, lógico que não exclui o termo, mas assim, você fazer com que aquela pessoa seja parte ali, né, ou seja, o procedimento é com ela, então ela tem que ter, isso é fundamental, né, e é um óbvio que precisa ser dito, porque nem sempre as clínicas... Você quer ver outra coisa óbvia que precisa ser dita? Prontuário. Eu acho que vai ter que ser um outro podcast. Prontuário. Eu acho que vai ter, porque eu já tô sentindo aqui. Vai ter que ter Eu tô parte sentindo 2. aqui E o parte pessoal da dois. área de saúde acha prontuário. Não é só para médico. É o enfermeiro que faz o seu atendimento sozinho. Sim. É o dentista. Aí o dentista, os casos são assim dos dentistas, alguns. Vai anotando os procedimentos realizados e não faz o prontuário. Um prontuário que está ali explicando, justificando a medicação que foi passada. Ele usou, Não tem. é complicado. Fisioterapia. Porque aí não Cadê o prontuário? Porque aí no caso de um erro, vai buscar onde a informação? Quem vai que não tem vai prontuário. condição de guardar tudo no primeiro que não pode. tem. Aí eu não vou nem É, para as tem. regras de ética profissional. Não estou indo para elas, mas estou dizendo, inclusive, que indo para elas também, né, de uma forma menos específica, mas vamos pensar que isso é uma estrutura que você vai ter, em que você pode recorrer, e inclusive para lembrar, olha, como foi aquela conversa, olha o que foi que eu disse ali para você naquele dia, tá lá o dia em que houve aquela consulta. É um diário, não é um prontuário. É um diário. E até se aquele profissional não tá, o outro que for ver já sabe Já tudo. sabe. É um Exatamente. pop da medicina. Da medicina. Meninas, eu não vou poder deixar vocês conversarem mais. É, Só se a gente pena. sair daqui e for ali do lado comer um negócio. Porque passa muito rápido. Vocês são. amei. Eu também. A gente vai amei fazer também. outros. A gente tá aqui com as folhas que a gente nem mexeu. Mas eu disse o quê? Que a Mas folha. então, Que é natural. A gente vai, o papo vai acontecendo, né? E o maravilhoso é isso mesmo. É vocês poderem trazer de forma espontânea aquilo que vocês sabem. Mas da sabe que uma contribuição. coisa, Teca, que eu pensei aqui agora? Diga. Como esse podcast, ele vai estar no YouTube, a gente Vai, vai no utilizar. Spotify. Exatamente. Aquelas pessoas, os profissionais, os consumidores, que tiverem dúvidas e forem lá colocando, quem sabe a gente não volta aqui. só pedir que a gente volta. Eu vou já dar um jeito de fazer essa pesquisa. Por viu? favor, rapidinho, a gente tá aqui de volta. Gente, muito obrigada, de verdade, do fundo do coração, pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui dividindo o conhecimento de vocês. É muito generoso, né? Vocês virem trazer aqui. São duas profissionais, assim, incríveis, que eu tenho a honra de conhecer. Sou grata ao Clube Teca Conecta, que vocês chegaram aqui através do Teca Conecta, mas a relação é tão boa que fica aí para a vida, né? Nossa amizade, nossa relação. Mesmo quando eu tiver um problema, eu sei a quem eu recorrer, né? Vocês fazem parte dos meus bons profissionais, então eu queria agradecer de coração. Se quiserem também ficar aí, Eu quero 2 agradecer. segundos para a gratidão. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de poder aqui compartilhar um pouquinho do meu saber e de estar com Michele, que eu adoro. Essa dupla aí, né? Não, Essa essa relação aqui é muito maior do que relação profissional. Por isso que dá certo. É, por isso que dá certo. E eu sempre venho conversando com Carolina a respeito desses assuntos. Ela fica me puxando, Carol, faça mas material Carol, pra eu essas preciso de um clínicas. produto para a clínica. Vai sair de Perfeito. hoje, sai. Depois desse manual, podcast, checklist, já vai, gostei. hoje sai. Oi, gente, vocês não E sabem. eu terei participação, tá bom? Com certeza, Claro. é business, é É business. business. Vocês não sabem o que é que surge depois desses podcasts aqui, viu? É muita coisa. Parece que a gente entra aqui e vai fluindo coisas. Meninas, obrigada de coração. Agradecer a todo agradece. mundo que assistiu aqui até o final. Esse podcast cheio de molho baianão, com essas duas maravilhosas. Gostou? Compartilha, dá um joinha, segue o canal. A gente precisa de 1.500 para começar, hein? 1.500 seguidores aí, vambora. E bora comentar, tirar comenta, dúvida, pede pra voltar. pergunta, pede pra das voltar. meninas, o Instagram das meninas vai aparecer aí, tá? Então o Instagram de vocês tá aí. Também quem quiser pode entrar em contato com a gente no canal, que a gente distribui aí. Tiverem mais dúvidas mais íntimas e precisarem. E Tá procura a certo? gente, né? Procura. O Instagram tá aí pra isso. Beijo. 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 Obrigada.